A paz. Muito obrigado por você parar este instante para ouvir a palavra de Deus. Esta palavra. Só ela é quem pode transformar a vida, o nosso ser. Ela faz uma transformação de dentro para fora. Só ela. A Bíblia, só através dela é que conhecemos a Deus. Ela é a minha bússola que aponta o direcionamento do meu caminho, que é Jesus. Eu quero compartilhar esta palavra do livro de 2 Reis, capítulo 6, o versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Toda esta tropa, todo este exército, um exército da Síria, homens treinados para matar e para destruir. O rei da Síria, ele preparou um batalhão de exército para apenas prender um homem que denunciava os seus planos malignos, as suas tramóias, um homem que armava emboscada para pegar o rei de Samaria, destruir Samaria. E Deus, pela sua infinita misericórdia, derramava sobre o seu servo Eliseu a revelação no coração dele, para que ele avisasse ao rei de Samaria que não fosse por aquele caminho. Este exército representava os inimigos do povo de Deus. Esse exército satânico hoje, Satanás, ele tem preparado suas tropas dentro de uma hierarquia satânica para destruir a igreja de Deus. Ele odeia a igreja de Deus. Ele odeia o ser humano. Ele te odeia. A palavra diz que o exército da Síria cercou a cidade à noite. À noite, na escuridão, nas trevas, é onde surge essas forças das trevas, que ele já é treva, escuridão, dessas trevas. Exatamente, é uma emboscada para pegar o homem de Deus. A palavra diz: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. No versículo 15 do capítulo 6 de 2 Reis. E saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? O que você fará diante de situações que, humanamente falando, não tem saída? Naturalmente há um desespero. Naturalmente há um desespero no coração daqueles quando estão enfrentando problemas, que está vendo inimigos, que está enxergando problemas. Assim aconteceu com esse moço Eliseu. E a palavra diz que ele foi até o homem de Deus, desesperado. E o homem de Deus disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta palavra me dá um refrigério na alma. Você sabe, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Apesar que o globo terrestre, o mundo, está infestado dessas entidades malignas, existem mais demônios do que ser humano na terra.
Aonde tem um ser humano tem demônios, tem caça de demônio, tem falange, patente satânica, tentando destruir a cada dia o projeto de Deus dentro de um ser humano. O que me chama a atenção é que mesmo numa situação desesperadora, enquanto aquele moço estava desesperado, vendo os inimigos, o homem de Deus estava tendo tranquilidade na sua alma, no seu espírito. Enquanto o seu moço estava olhando o exército sírio, o homem de Deus estava olhando pelo espiritual, pela uma dimensão espiritual. E diz a palavra no versículo 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Talvez os seus olhos espirituais se fechou no mundo espiritual. Apesar que você é um ser espiritual, você não enxerga o espiritual, você não compreende o espiritual. Eis a razão dos seus olhos estar abertos e ver só o físico, só o problema, só a dificuldade, só os inimigos. E quando o homem de Deus orou, disse, abre os olhos do meu moço. E quando os olhos que o Senhor abriu daquele moço, ele via agora o exército do Senhor. Traduzindo para os dias de hoje, é o que nós precisamos. Estar com os nossos olhos abertos no campo espiritual para enxergar as providências de Deus, para enxergar as maravilhas do Senhor. A palavra diz, ei, você quer ver Deus trabalhar na tua vida? Você quer ver? É só possível através de uma vida de santificação. A palavra diz, sem santidade não veremos a Deus. Quando você procura viver uma vida separada para Deus, distante do pecado, odiando o pecado, dizendo não ao pecado, mas dizendo sim a Deus, renunciando à sua vida, carregando aquela cruz que às vezes fere o ombro e dá vontade de largar a cruz, mas você continua olhando para Jesus, você não consegue enxergar os inimigos, as barreiras, as pedras, porque você está olhando para Cristo. Os seus olhos no campo espiritual estão bem abertos. Você começa a entender, compreender o espiritual. Você olha para as pessoas e você consegue ver as pessoas em densas trevas, sem luz. E você consegue enxergar o que está por trás, oculto das pessoas, levando as pessoas à enfermidade, levando as pessoas à perturbação, levando as pessoas ao desejo do suicídio, levando as pessoas a estarem com suas vidas amarradas. O segredo é crescer espiritualmente. Você já tem a salvação, agora avance. Avança na salvação. Galgue os níveis de glórias mais altos com Deus. Não se conforme com esse ministério. Não se conforme com esse ministério daquele feijão com arroz, daquele blá blá blá, daquele roda-roda, daquele que o Senhor me disse e o Senhor não disse nada. O Senhor mandou falar e não mandou falar nada. O Senhor está me mostrando e o Senhor não está te mostrando nada. Para com isso. Procura viver Cristo na tua vida. O homem tem habilidades. O homem pode impressionar. O espírito do homem pode fazer a obra de Deus, mas não terá resultados. Agora, quando o Espírito Santo interage no espírito do homem para fazer a obra de Deus, a gente passa a ser imitadores de Cristo. Fazer aquilo que Cristo fez. Tempo do milagre não acabou. João 14, 12 diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ou maiores ainda do que eu fiz, porque eu vou ao Pai.
e tudo que pedir em meu nome eu farei. O Senhor me deu e te deu, otorgou para nós o seu poder. Procure ser o imitador de Cristo. Verás que o teu ministério, a tua vida, será um ministério de sinais, de poder, de ação, de glória. O Espírito Santo, o interesse maior do Espírito Santo é que nós glorificamos ao nosso Cristo, que está assentado à destra do Pai. Guarda esta palavra. E tudo que nós precisamos é sair dessa base da salvação e avançar na salvação e não parar. O Espírito Santo se movimenta quando o Espírito do homem também se movimenta. Se movimente. O Espírito Santo vai se movimentar dentro de você e o nome de Cristo há de ser glorificado. O tempo do milagre não acabou. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Deus abençoe e te guarde neste dia maravilhoso. Agora, final de madrugada com Cristo. Eu deixo para você esse alimento no teu coração e tudo o que você precisa. O segredo é andar com Deus. Deus abençoe. Obrigado por ouvir esta mensagem.